Esse é o quadro Léo Imamura Responde em tempos de pandemia e hoje falarei sobre como ampliar a visão do Kung Fu através dos livros. E olha, hein, eu vou indicar 6 livros para que você possa compreender o sentido amplo de Kung Fu. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Ricardo Stank. Mestre Léo, queria que nos indicasse bons livros para conhecermos mais o Kung Fu. Obrigado. Antes de mais nada, quero explicar, Ricardo, sobre o que é ler um livro. Porque esses livros que nós estamos acostumados a ler, livros contemporâneos, eles têm um papel muito diferente, por exemplo, dos livros que nós conhecemos como livros clássicos, que são utilizados para fundamentar toda uma cultura, como por exemplo a cultura chinesa. E eu estou aqui me referindo, por exemplo, aos livros de Confúcio, que são clássicos chineses que de fato são atribuídos a ele, não sabemos se foi ele que escreveu, muitas vezes foram os seus discípulos que escreveram, e que nos mostra um livro de uma maneira diferente de ler do que nós lemos hoje. Esses livros são verdadeiros dispositivos estratégicos, são livros de instrução Kung Fu. E por isso que são livros que falam de Kung Fu e ao mesmo tempo tem que ser lido sob a perspectiva Kung Fu. Ou seja, são livros práticos, são livros que não pretendem apresentar nenhuma teoria, são livros que ao expor determinado assunto a você, ele está oferecendo um inventário de possibilidades. Outro livro chinês que também é muito lido mundialmente é o livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, atribuído ao general chinês Sun Tzu. O que acontece aqui é outra situação similar. Por quê? Porque quando as pessoas leem esse livro, elas não enxergam esse livro como um livro dentro da perspectiva Kung Fu. Esse livro tem que ser lido como um inventário de possibilidades e não como uma lista a ser realizada, tá? Ou ser cumprida. É diferente, portanto, como que você deve abordá-los. Um autor que tem trabalhado muito nessa questão é o professor Pei Mi. Esse professor, ele tem como tese que os clássicos chineses devem ser lidos dentro de uma perspectiva Kung Fu. Eles são verdadeiras obras de instrução Kung Fu. Então vale a pena nós lermos obras desse autor. Por quê? Porque ele vai nos mostrar exatamente como compreender as obras chinesas, primeiro, mas, acima de tudo, como compreender o sentido amplo de Kung Fu. Então, aqui eu separei 6 livros para que nós possamos falar um pouquinho e vocês terem a oportunidade de estudá-los. Esses livros são livros em inglês e, por isso mesmo, para aqueles que não dominam a língua inglesa e que vão ter uma dificuldade de ler porque são textos acadêmicos. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa, quando nós falamos de sentido amplo de Kung Fu, isso não é uma invenção do patriarca Muyat, do patriarca Ip Man ou mesmo de minha pessoa. Isso é uma constatação que partiu dos pensadores neoconfucianos que surgiram na época da dinastia Song. Então é muito importante nós compreendermos como isso se trata para que a gente possa, com isso, ter uma visão mais profunda de Kung Fu e você que está me assistindo, poder estudar com mais profundidade esse tema, porque é um tema altamente importante, principalmente para o mundo que nós vivemos. Aqui nós temos então a primeira obra, que é na verdade um journal. O que é um journal? É um periódico científico e que se chama Tao, A Journal of Comparative Philosophy. Isso é da edição de junho de 2004.
onde o professor Ni escreve um artigo chamado Reading Chung Yun as Kung Fu Instruction, Comments on Focusing the Familiar. Então é um comentário que ele faz sobre um livro do professor Roger Ames, que coautora essa obra, Focusing the Familiar, onde ele fala daquela ideia de focar no conhecido, no familiar, porque isso que tem a base a vida Kung Fu. Muito interessante, foi assim que eu conheci o trabalho do professor Ni, lendo esse periódico científico, e com isso pude me aprofundar com relação a esse aspecto. Como eu queria complementar a minha ideia, eu quero falar para você que tudo isso que estamos falando aqui de Kung Fu, iremos apresentar em um curso específico onde você que não domina a língua inglesa poderá se aprofundar nesse conhecimento. Isso foi em 2004. Aí em 2010 acontece uma coisa muito interessante, porque o jornal New York Times, ele tem um blog chamado The Opinionator, e esse blog publicou 2 artigos, isso em dezembro de 2010, do professor Ni, um chamado Kung Fu for Philosophers, e o outro, isso foi em 8 de dezembro, e o outro foi no dia 21, quando ele lança outro artigo chamado Philosophers for Kung Fu, a Response. Por quê? Porque houve uma polêmica tão grande que o blog convidou de novo o professor Ni para falar sobre essa repercussão do sentido amplo de Kung Fu. Isso foi em 2010, em outras palavras, quase 10 anos atrás, tá ok? Então é interessante observarmos aqui como que as pessoas agora estavam sendo introduzidas no Kung Fu no seu sentido amplo, não só no universo das artes marciais, em um universo muito mais amplo. Aqui, um pouco antes, em 2008, ele também lança um artigo num livro chamado Confucius Now, Contemporary Encounters with the Analects. Os Analetos é um clássico confuciano também, e o professor Ni escreve um artigo muito interessante que fala sobre Kung Fu, a dimensão vital do ensino confuciano. Vale a pena ler esse artigo, essa obra. Todos esses livros você pode encontrar na Amazon.com ou .com.br também. Você vai encontrar essas obras conforme nós estamos aqui descrevendo, como você está lendo. E em 2016, agora já um pouquinho mais recente, o professor Ni lança um livro sobre Confúcio chamado, na verdade esse livro é uma reedição, e o livro passa a ser chamado de Confucius, The Man and the Way of Kung Fu. Muito interessante isso, ou seja, Confúcio, o homem e o caminho do Kung Fu. Para que você possa enxergar, acima de tudo, a questão do sentido amplo de Kung Fu já vem desde Confúcio, ou seja, uma noção bem antiga que antecede inclusive a nossa era, ou seja, Confúcio viveu em torno de 2.500 anos atrás. E aí nós temos também uma outra obra de 2016, essa aqui é a 6ª obra que eu estou citando para você, que é o Chinese Philosophy Methodologies, ou seja, as metodologias da filosofia chinesa, de 2016, onde o professor Ni escreve um artigo muito importante chamado Kung Fu Method in the Analects and its Significance Beyond, ou seja, ele fala de um método chamado Kung Fu, para que possamos com isso abordar a filosofia chinesa. Então, quando nós vemos todas essas obras, observamos mais uma vez, elas são fundamentais para que você possa entender a noção de Kung Fu. Aqui ainda não citei outros sinólogos muito importantes, como o professor Julian, professor Annie Chen, professor Jean Lévy, todos eles da escola francesa, e que colocam também elementos de Kung Fu para que nós possamos entender esse sentido amplo de Kung Fu que é tão importante para nós. Se você ainda tem mais interesse, aguarde então, porque teremos um curso
sobre Kung Fu dentro do sentido amplo, ou seja, o sentido amplo de Kung Fu. E você, está gostando dos nossos vídeos? Ainda não é inscrito em nosso canal? Se não for, se inscreva e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Quero agradecer aqui o Ricardo Stank por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.